Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 21. João 6, de 1 a 21, assim diz a palavra do Senhor. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguiu, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir, com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam e, com alegria, logo o barco chegou ao seu destino. Oremos. Bom Deus, aqui estamos, ó Senhor, reunidos nesta hora preciosa, em que temos a oportunidade de ler a Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Deus, neste tempo de exposição da Tua Sagrada Palavra, ó Deus, da Sagrada Escritura que é alimento para nossas almas. Dá-nos, ó Deus, esclarecimento pelo Teu Espírito Santo. E abençoa-nos, ó Deus, para que não apenas sejamos ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. Essa, ó Deus, é a nossa prece no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, no contexto da passagem que nós acabamos de ler, os discípulos de Jesus haviam presenciado e haviam também participado
de um dos mais impressionantes sinais realizados pelo Salvador. Com apenas 5 pães e 2 peixes, o Senhor Jesus alimentou uma multidão de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E então, nesta passagem, nós queremos destacar especialmente os versos 16 a 21, porque nesta passagem nós temos um segundo momento dentro dessa narrativa. Nessa passagem, passadas algumas horas, aqui estavam os discípulos em meio a uma tempestade no meio do mar da Galileia. Em um momento, os discípulos puderam contemplar e participar das marcantes intervenções do Senhor Jesus, da forma como o Senhor Jesus alimentou aquela multidão, como aquele que é o Deus de toda a providência. Mas poucas horas depois, ali estavam novamente os discípulos diante de uma situação de incerteza. Eles enfrentavam incerteza e medo, correndo o risco de perderem as suas vidas em uma situação que fugia totalmente ao controle deles. Neste mesmo capítulo 6 do Evangelho de João, portanto, nós lemos sobre 2 poderosos milagres realizados pelo Senhor Jesus. Primeiro, o Senhor demonstra o seu poder diante de uma multidão, multiplicando pães e peixes para alimentar aquela multidão. E em seguida, na mesma narrativa, o Senhor Jesus caminha sobre o mar, acalma aquela situação diante dos seus discípulos de forma particular. Nós temos um milagre público para toda uma multidão e em seguida um milagre particular, específico na presença daqueles que eram os mais chegados do Senhor Jesus. E é a respeito, portanto, deste milagre, nessa narrativa, o assunto da nossa mensagem. A ideia central dessa narrativa encontra-se no sentimento de medo que tomou conta dos discípulos naquela situação. Repentinamente, os discípulos foram conduzidos de uma experiência de provisão divina para uma experiência de incerteza e de medo. E há 3 aspectos sobre esta experiência narrada aqui pelo apóstolo João que nos trazem algumas importantes lições. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós temos aqui nesta narrativa é que a ausência de Jesus causa medo. A ausência de Jesus causa medo. Meus irmãos, essa é uma história que também está registrada nos evangelhos de Mateus e de Marcos. E a leitura paralela destas narrativas ajudam-nos a compreender melhor o acontecimento. Depois da multiplicação dos pães e peixes, o Senhor então retirou-se um instante para orar no monte. E os discípulos seguiram rumo ao mar da Galileia para embarcarem para, como diz o texto, Cafarnaum. E esse trajeto do local onde eles estavam até Cafarnaum era uma travessia relativamente tranquila. Era uma travessia que correspondia a aproximadamente 10 ou 11 quilômetros. E é interessante que, de acordo com a descrição do evangelista Marcos, o local onde o Senhor Jesus estava, no monte, era um local do qual ele podia ver os discípulos lá embaixo, ele podia observar os discípulos e o seu movimento ao entrar no barco e conduzirem o barco adentro pelo lago ou pelo mar da Galileia. E o texto diz lá em Marcos que, ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho na terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade,
porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam. Isso significa, meus irmãos, que o Senhor Jesus, tanto ele podia ver os discípulos no mar, em razão da posição onde ele estava, quanto ele podia ver os discípulos pelo fato de ele ser Deus, de ele ter o poder de ver, não apenas no sentido de visualizar, mas de compreender de longe o que é que estava acontecendo. O ver de Cristo aqui, sobre os discípulos no mar, naquela situação, é uma visão não apenas natural, mas uma visão sobrenatural, daquele que é Deus e que tem os olhos sobre todas as coisas e que está atento a todas as coisas. É bom lembrar, meus irmãos, que o Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago que fica abaixo do nível do mar e ele é cercado por montanhas. E essas condições geográficas eram condições que possibilitavam o surgimento de ventos, ventanias repentinas que davam com aquele lago e causavam então eventualmente aquela movimentação nas águas e até as tempestades. Embora alguns discípulos fossem pescadores, experientes, conhecedores daquela realidade, eles não tinham passado por aquilo somente aquela vez. Era uma experiência que eles já conheciam como pessoas que trabalhavam naquele lugar como pescadores. Mas a realidade naquele momento era uma realidade que estava fora do controle mesmo daqueles pescadores experientes. E veja, meus irmãos, que o texto diz que eles saíram ao entardecer. Mas a narrativa indica que a situação ficou tão crítica que eles ficaram ali presos no lago por horas e horas, noite adentro. Portanto, lá estavam os discípulos, enfrentando fortes ondas produzidas pelo vento intenso, tendo dificuldades de se manterem em linha reta, conduzindo o barco ao seu destino, dificuldades inclusive de se manterem em pé, provavelmente, porque o mar estava imensamente agitado. Ali estavam os discípulos, tentando remar, tentando sair do lugar, e o máximo que eles conseguiam era ficar girando e rodando o tempo todo, sem se deslocar e sem poder se aproximar, portanto, da margem. Agora veja o que diz a segunda parte do verso 17. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o verso 18 diz: e o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Meus irmãos, em meio àquela angustiante situação, a constatação dos discípulos era: Jesus ainda não veio, Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. E essa expressão registrada aqui pelo apóstolo João, Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam, é uma expressão que traz um certo tom de desapontamento. É uma frase que transmite a ideia de pessoas que estão desapontadas. Talvez os discípulos estivessem pensando: olha, nós obedecemos Jesus, Ele mandou que nós viéssemos na frente, nós seguimos a orientação do Mestre, viemos na frente e agora nós estamos aqui no meio dessa tempestade, no meio da escuridão, e Ele não vem. Meus irmãos, às vezes, em nossa experiência como discípulos de Cristo, nós também podemos enfrentar situações que nos fazem sentir como aqueles discípulos no meio daquela tempestade. Em certos momentos, nós podemos ter a sensação de que obedecer à palavra do Senhor nem sempre significa ser recompensado por isso. Como seres humanos frágeis e pecadores, nós somos muitas vezes induzidos a acreditar que o fato de sermos discípulos do Rei dos Reis deveria nos garantir uma vida livre de tempestades. Por esta razão,
nos momentos nos quais mais precisamos do Senhor, por causa da limitação da nossa fé, nós podemos ter a falsa percepção de que o Senhor está ausente, quanto mais nós necessitamos dele. E a aparente ausência de Deus, agindo em nossa vida, em momentos difíceis, é algo que certamente causa medo. Esse é, portanto, meus irmãos, o primeiro aspecto a observarmos aqui no ensino desta passagem do Evangelho. Quando enfrentamos as tempestades desta vida, nos sentimos no escuro e sozinhos, porque a ausência do Senhor causa medo. Diante disso, a possível pergunta no coração dos discípulos, e que também pode ser a nossa pergunta, é: onde está o Senhor? E aqui nós avançamos para a segunda lição que nós aprendemos com esta narrativa. A presença de Jesus aumenta o medo. Se a ausência de Jesus causa medo, o que nós vemos aqui no texto é que a presença de Jesus aumenta ainda mais o medo. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam no meio de uma forte tempestade, estavam a mais ou menos 5 ou 6 quilômetros do ponto de onde eles saíram, quase prestes a afundar. E então, na segunda parte do verso 19, nós lemos que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. O Senhor Jesus estava sobre as águas do mar, no meio do vento, da tempestade, na escuridão da noite. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele não estava caminhando sobre um mar de águas tranquilas, o que já seria impressionante. O mar, meus irmãos, não se acalmou imediatamente com a presença de Jesus, e isso nos faz entender a razão pela qual os discípulos ficaram com medo, porque eles não conseguiam identificar que era Jesus. Eles estavam decepcionados por Jesus não estar com eles, e certamente eles esperavam que Jesus se juntasse a eles, mas eles esperavam que Jesus viesse em um barco também. A expectativa era: em algum momento Jesus vai pegar um barco e vai vir até aqui, ficar conosco, estar conosco, nos ajudar. Isso seria o natural. O fato, meus irmãos, é que os discípulos ficaram com medo. E na versão revista e atualizada, a Bíblia diz que eles ficaram possuídos de grande temor. No Evangelho de Mateus, a expressão usada pelo evangelista Mateus é que eles ficaram apavorados. A presença de Jesus aumentou ainda mais o medo daqueles discípulos. É interessante, meus irmãos, que Mateus e Marcos afirmam que os discípulos, quando viram aquela figura no meio daquela ventania, na escuridão, os evangelistas Marcos e Mateus, eles registram que os discípulos pensaram que fosse um fantasma. Obviamente, meus irmãos, que assim como nos dias atuais, sempre existiram lendas e crendices sobre fantasmas ou espíritos que ficam perambulando. E os discípulos, como seres humanos, inseridos nessa cultura caída, estavam evidentemente sujeitos a também considerarem a possibilidade dessas lendas, sobretudo porque eles estavam extremamente com medo, amedrontados, na escuridão, no meio daquela situação descontrolada. Até mesmo a possibilidade de verem um fantasma foi considerada, talvez, pelos discípulos. O fato, meus irmãos, era que eles sabiam que se tratava de algo sobrenatural, e eles não conseguiam compreender o que é que estava acontecendo. Daí o medo, daí o pavor, daí estarem daquela forma. Ali estava o Senhor Jesus, no meio de uma tempestade, andando sobre as águas, sem nenhum esforço. Ele caminhava naturalmente em direção aos discípulos que lutavam para se manterem de pé. Imagine isso, os discípulos ali
quase afundando, e Jesus vem andando tranquilamente no meio daquele vento e das ondas, mas Jesus não está desequilibrado na água, ele vem em um sentido reto, sobre as águas, na direção dos discípulos. Na realidade, meus irmãos, o temor dos discípulos não era resultado apenas de um medo irracional diante de uma situação incompreensível e assustadora. O objetivo do apóstolo João aqui era enfatizar os efeitos da presença gloriosa do Senhor naquele contexto. Aqueles discípulos que obviamente estavam em um processo ainda de conhecimento do Senhor Jesus, em muitas ocasiões, eles se comportaram com incredulidade, o que era absolutamente natural. E a presença gloriosa do Senhor diante da incredulidade de seres humanos pecadores, num certo sentido, agrava o sentimento de medo, o que também tem que ser natural. Note, meus irmãos, que o texto aqui da palavra de Deus diz: quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Quando viram Jesus, ou seja, ao ver Jesus aqui, eles reconhecem que aquilo era algo glorioso. Esse termo aqui, viram, é um termo que transmite a ideia de um contemplar. Eles estavam contemplando a presença daquele que é Deus, embora eles não conseguissem, evidentemente, identificar quem era aquele que vinha andando sobre as águas. Ao verem o Senhor Jesus andando sobre as águas, os discípulos contemplavam a glória de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus. E contemplar a glória de Deus, meus irmãos, certamente é algo assustador para qualquer pecador. A Bíblia está repleta de situações nas quais homens contemplaram a glória de Deus e obviamente não puderam permanecer de pé diante da glória de Deus. Por isso, nós jamais podemos esquecer que o Senhor a quem nós servimos é aquele diante de quem nós devemos temer e tremer sempre. Ele é o Deus eterno que se fez homem e que tem todo o poder, santidade e justiça. Ele domina sobre toda a natureza criada por Ele. Ele é aquele que anda no meio da tempestade e não é abalado. Ele caminha sobre as ondas. Meus irmãos, um dos grandes problemas entre muitas pessoas que se dizem seguidores de Cristo nos dias atuais é que não há lugar para esse Jesus. Muitos crentes na atualidade demonstram temor diante de uma série de coisas neste mundo, menos temor a Deus. Pelo contrário, há muitos que não demonstram qualquer reverência para com o nome de Deus. Se há alguém a quem nós devemos temer profundamente neste mundo, esse alguém é o nosso Criador, o nosso sustentador, o nosso Salvador. Mais do que temer as tempestades desta vida, nós precisamos dia a dia aprender a temer ao Senhor Jesus, aquele que é Senhor sobre toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, a ausência de Jesus causa medo, a presença de Jesus aumenta o medo. E a terceira lição que nós aprendemos com esta passagem é que somente a palavra de Jesus tem poder para dissipar o medo. O texto diz nos versos 19 e 20: quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Meus irmãos, a expressão aqui usada pelo Senhor Jesus, sou eu, é a mesma expressão que aparece várias vezes aqui no Evangelho de João. Na maioria das vezes, essa expressão aparece com o pronome antes do verbo, eu sou. Aqui ele diz, sou eu, mas a ideia é a mesma, eu sou. E ao utilizar essa expressão,
O Senhor Jesus Cristo estava aqui se identificando como aquele que se apresentou a Moisés no livro de Êxodo, na sarça ardente no Monte Sinai. Em Êxodo, a palavra de Deus diz: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Portanto, meus irmãos, o que acontece aqui na narrativa deste milagre, no qual o Senhor Jesus anda sobre as águas no meio da tempestade, é que o apóstolo João indica que esta narrativa está aqui não para repetir aquilo que Mateus e Marcos já haviam narrado nos seus respectivos evangelhos. Não é uma repetição, não é porque João falou: bom, já que Mateus escreveu, Marcos escreveu, eu vou escrever também sobre esse assunto. Não, meus irmãos, embora não esteja tão óbvio como o milagre da multiplicação dos pães, que faz aqui claramente uma referência à alimentação dos filhos de Israel no deserto com o maná do céu, prefigurando o verdadeiro pão do céu que é Jesus. Jesus entendeu o significado, João entendeu o significado deste evento no qual Jesus anda sobre o mar, da perspectiva do Antigo Testamento. Moisés, cuja história faz parte do contexto remoto passado desta narrativa, neste capítulo 6 do Evangelho de João, foi aquele que conduziu os filhos de Israel a atravessarem o Mar Vermelho, que Deus abriu para aquela travessia. O Deus que interviu na libertação dos filhos de Israel do Egito, que abriu o mar e que sustentou o povo no deserto, é o mesmo que se revela aos discípulos com estas palavras: sou eu, não tenham medo. Aquele que revelou o seu poder abrindo o mar vermelho é o mesmo que tem o poder para andar sobre as águas. Em meio à tempestade, ele pode dizer: não tenham medo, não temam, porque Ele está no controle de tudo. O Filho de Deus é a imagem do Deus invisível que age de forma sobrenatural e em sua providência cuida do seu povo em todos os tempos. Esse Deus eterno, o grande Eu Sou, é aquele que também aproxima-se de nós e com sua palavra nos diz: não tenham medo. É assim que o Deus gracioso e misericordioso opera. Embora seja o Deus Altíssimo, Ele não é aquele que está distante, não está indiferente às tempestades que nós enfrentamos em nossa vida. Lembremos que o Senhor Jesus podia ver os discípulos lá do monte onde Ele estava. Ou seja, o Senhor Jesus não precisava ir até o barco. Jesus podia lá do monte dizer: acalma, vento, e tudo se resolvia. Mas, meus irmãos, o texto diz que o Senhor foi até os discípulos, foi junto dos discípulos. Bastaria uma palavra ordenando que a tempestade se acalmasse e os discípulos poderiam prosseguir a sua viagem em paz. Porém, o Senhor Jesus não fez isso. Ele foi até os discípulos no meio da tempestade, não apenas para acalmar a tempestade, mas para dissipar o medo no coração daqueles discípulos. Quem sabe você não esteja vivendo atualmente situações que figuradamente podem ser comparadas a uma tempestade. Há momentos nos quais parece que nós estamos sozinhos tentando remar, e remamos para chegar no nosso destino, mas o vento e as ondas fazem com que nós fiquemos rodando, sem sair do mesmo lugar, tentando nos equilibrar no barco que nós estamos. E pior, às vezes nós temos a sensação de que Jesus está ausente. Nosso coração se enche de incerteza e de medo.
Meus irmãos, esta narrativa no Evangelho de João está aqui, como palavra de Deus, para lembrar-nos que, onde quer que estejamos, seja qual for a tempestade que tenhamos que enfrentar, o Senhor está conosco. Ele não apenas olha e sabe o que acontece, mas Ele está presente conosco. Embora possa parecer que Ele ainda não tenha vindo, Ele está conosco sempre, e somente Ele tem a palavra de poder para dissipar o nosso medo. Sou eu, não tenham medo. O verso 21 completa a narrativa dizendo: então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Veja, meus irmãos, que a narrativa transmite para nós exatamente essa ideia de que no momento em que o Senhor Jesus se aproxima e Ele entra no barco, a atmosfera muda completamente. Há uma paz que se estabelece, os discípulos que estavam com medo agora recebem Jesus com alegria, e o barco chegou ao seu destino. Aquela travessia, que seria mais uma entre muitas travessias que não deveria ser demorada, tornou-se uma viagem longa e atribulada. Mas com a presença de Cristo, tudo volta à normalidade e nem parece que houve tempestade. A ideia aqui, meus irmãos, é a ideia de segurança. Somente Deus em Cristo Jesus pode conduzir a nossa vida em segurança. Somente Ele pode proporcionar paz e bonança, seja qual for a tempestade que nós tenhamos que enfrentar. Nesta vida, nós estamos vulneráveis a enfrentar situações difíceis, e nesses momentos nós podemos ter a sensação de que o Senhor está ausente. A ausência do Senhor, a aparente ausência do Senhor Jesus causa medo no nosso coração. Por outro lado, a presença de Jesus aumenta o medo. E de fato, quando nós começamos a contemplar a presença de Deus a agir e a nos socorrer, a nossa postura deve ser a de medo, de temor, porque estamos na presença daquele que tem todo o poder. Nosso grande temor na vida deve ser o temor a Deus. Temor a Deus revela-nos que nós de fato estamos aprendendo a ser submissos e obedientes de forma verdadeira ao nosso Deus. E a terceira e mais confortadora lição dessa passagem para nós: a palavra de Jesus tem poder para dissipar o medo. A palavra do nosso Senhor para nós é esta hoje: não tenham medo, não temais. Somente o Senhor Jesus é quem pode de fato nos amparar e socorrer, fazendo com que o nosso barco prossiga a viagem e chegue ao seu destino em porto seguro. Meus irmãos, que nós possamos confiar sempre no Senhor Jesus, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça mais e mais.